Olá pessoal, que tal Faustão na Band versus Domingão do Hulk ao vivo? Hein? O que vocês acham disso? Peguei todo mundo de surpresa? Eu já começo na segunda-feira falando uma coisa dessas? Vocês sabem que eu sou visionário. E essa, na minha opinião, é a decisão que a Band e o Faustão devem tomar urgentemente. Já que todos os dias fazer programa diário é um desafio muito grande, uma prova de resistência física, mental e não segura. Primeiro eu preciso dizer aqui que a audiência do primeiro programa Faustão na Band foi maravilhosa, chegando a pico de 10 pontos, incomodando todo mundo e esvaziando a estreia do BBB. Isso foi não na última segunda, na segunda-feira da semana anterior. Mas aí, ao longo dos dias, porque o programa é diário, a audiência foi se acomodando. Então, no primeiro dia, a média foi 8, no segundo foi 6, depois foi 5, até que chegamos, na sexta-feira passada, se não me engano, a 4,1 pontos de média no Faustão na Band. Certo? Então, caiu pela metade do que foi no primeiro dia. Mas o pensamento, pessoal, é o contrário do que estão dizendo na mídia. É o contrário. Embora tenha caído pela metade a audiência, o programa sendo diário, continua dando certo. Vocês precisam analisar o seguinte: o que tinha na Band antes? Qual é o programa que passava? O programa do tal de Bispo lá, R.R. Soares. Quem é que assistia isso? Ninguém assistia. Dava traço de audiência. Um ou outro gato pingado. Então, se agora de 0 passou para 4, com potencial para chegar a 8 e 10, porque já chegou, é evidente que o Faustão na Band diário está sim dando certo. Ao contrário do que eu tenho lido aí em alguns sites, que a gente não sabe qual é a intenção, de onde vem esse tipo de notícia, esse tipo de análise, né? Tem muita gente que recebe para falar bem e para falar mal. Não estou julgando, não estou querendo ser aqui, fazer calúnia, não. É que tem matérias que a gente não entende por que chegam a esse tipo de conclusão precipitadamente. O programa faz 2 semanas que está no ar. Agora, vejam bem, todos os quadros que poderiam ser exibidos no Faustão na Band diário já foram para o ar, já foram testados. O mais difícil era criar esses quadros, era diferenciá-los do original, porque muitos deles vêm da própria Globo, né? E torná-los reais, concretos, acontecendo. Tudo foi feito, tudo foi testado a essa altura do campeonato em 2 semanas. Então agora a Band já sabe, o Faustão já tem certeza do que é que o público mais gosta e do que é que o público não gostou. Então, meus amigos, do ponto de vista artístico, não há nenhuma dificuldade em você pegar tudo isso que já foi para o ar, que já foi testado, e reduzir para um programa diário ao vivo, um programa semanal ao vivo, ao invés de diário todos os dias da semana, sendo ao vivo somente nos domingos. É difícil fazer isso? Você já tem a produção, você já tem os quadros, a criação, tudo funcionando, os convidados que toparam. Qual é a dificuldade? É 0 dificuldade. Talvez tenha uma só dificuldade, que é o diretor, junto com o Faustão, chegar à conclusão de que tamanho cada quadro tem que ter, porque se você ocupa de segunda a sexta 8 horas de programação, talvez no domingo você não vá ter 8 horas disponíveis. Mas até pode. Se o Domingão do Faustão, ou o Faustão na Band, né, começar mais cedo no domingo, ele pode ter até o mesmo tempo de exibição que teve nos programas diários que está tendo ao longo da semana. É só fazer a matemática. Agora, talvez seja melhor para ser um programa apenas aos domingos, que ao invés de 8 horas de duração, talvez ele tenha 4, quem sabe 6, que é para ter uma sobrinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa simples, gente. Você não precisa ser especialista em televisão, mas tendo experiência fica mais fácil de perceber. Só que tem o problema. Nós não sabemos o que é que acontece nos bastidores, quais são os interesses
da Band e do próprio Faustão. Porque às vezes você tem patrocínios, contratos que estão amarrados lá com outros programas ou com o próprio programa, que nós estamos falando aqui do Fausto, que você não pode desamarrar, já está decidido que vai ser daquele jeito, daquele horário e não tem mais como desmembrar. Mas eu preciso dizer a vocês, programa bom aumenta de tempo, cresce e se valoriza. Programa bom que não tem aceitação de audiência corre o risco de ser diminuído e até de desaparecer. O que é que o Faustão na Band prefere? Gostaria muito que vocês fizessem comentários a respeito desse assunto, porque eu gosto de falar de televisão. Eu não sou mais de televisão. Nada me impede de voltar para a televisão um dia. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não faço o que uma emissora pede, exige. Ninguém exige nada. Eu falo porque estou sentindo isso. Era hora de falar. E estou falando hoje para dar tempo de eles reagirem até o final dessa semana aqui. Isso precisa ser agora, já. Não pode ficar pensando muito. Se ficar pensando muito, o que vai acontecer? Corre o risco da audiência do programa diário diminuir mais ainda. Porque os adversários vão se reforçar. E outra coisa, como é que você pode imaginar... Vamos pensar no telespectador Brito Júnior, que é um cara que gosta de notícia. E preciso assistir o noticiário. Trabalhei no Jornal Nacional. É o jornal que eu mais assisto. Como é que você pode imaginar que eu vou deixar de assistir o Jornal Nacional para assistir o Faustão? Somente em situações esporádicas, como foi na estreia e em um ou outro quadro ao longo dessas 2 semanas aí. Mas é evidente que esse telespectador, entre eles o Brito, ele vai acabar voltando para o Jornal Nacional, porque não dá para ficar sem notícia, ainda mais quando a notícia acontece. Se você está sabendo que teve uma tremenda numa chuva como essa em São Paulo, faz 3 dias que está chovendo, que já várias pessoas, inclusive, tiveram problemas seríssimos, você não vai assistir o jornal à noite? É claro que você vai assistir o jornal. E aí, o Faustão na Band, diário, gravado, vai levar dificuldades, vai ter dificuldades para enfrentar o jornalismo ao vivo. Então essa é a minha explicação teórica. Outra coisa, se você tem Annie Lotterman, a peso de ouro que foi tirada da Globo, do Jornal Nacional, para trabalhar no Faustão, você precisa aproveitar a Annie Lotterman melhor. Ela não é jornalista, né? Jornalista. Não é para fazer previsão do tempo. Você tem que aproveitar a Annie Lotterman ao vivo para dar notícia. Então, se o programa do Faustão for no domingo, ele tem que ser ao vivo com a Annie Lotterman, dando as notícias que acontecem no domingo. Quem sabe até analisando as notícias da semana, coisa curta, mas... E contando principalmente com o jornalismo da Band como trunfo, porque o jornalismo da Band é um dos mais conceituados do Brasil. Vocês estão entendendo o que eu falei? Isso precisa ser feito agora. Enquanto todo mundo está pensando, vamos lá, gente, vamos lá, porque tem gente competente na produção da Band, na produção do Faustão. O Faustão é um cara competente, é um cara eclético, ele sabe do que eu estou falando aqui. E eu tô louco para ver esse duelo no domingo. Faustão na Band ao vivo versus Domingão do Hulk. Se a Band está com medo, está perdendo tempo, porque é isso o que tem que acontecer. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque já já eu venho com uma outra crônica aí. Você sabe, pode contar comigo. Até depois.